O que é a privacidade? Quais são os mecanismos de proteção para tutelar efetivamente a privacidade? Como é possível que você proteja a sua privacidade no uso tão crescente de redes sociais? Terá a privacidade uma importância política ou se restringe apenas às nossas escolhas pessoais? A privacidade hoje ocupa um espaço central, tanto dentro do direito como fora dele. Meu nome é Rafael Correa e essa é a minha nanoclass sobre privacidade e proteção de dados pessoais. Para que a gente possa compreender o amplo significado que a privacidade possui hoje, é importante que consigamos também refletir sobre o seu desenvolvimento histórico. A privacidade é um instituto bastante importante que acabou por se desenvolver ao longo do tempo. E geralmente o ponto de partida, o marco inicial, que é verificado para os desenvolvimentos maiores do estudo sobre a privacidade, resiste justamente num artigo seminal lançado por Brandeis e Warren, ainda no século XIX, que entabulou a ideia efetiva da privacidade como o direito de estar só. Essa noção de privacidade carrega um significado bastante individualista, muito próprio da lógica do liberalismo jurídico vigente naquele dado momento histórico. Essa noção de privacidade, portanto, fotografa a possibilidade de uma determinada pessoa manter a sua tranquilidade na sua vida privada, na sua vida pessoal, sem interferências alheias, podendo impedir, portanto, que essas interferências ocorram. Temos nesse ponto de partida, então, uma noção bastante individualizada de privacidade, focada efetivamente nas escolhas de uma determinada pessoa, que leva muito em consideração também a própria noção de protagonismo à vida naquele momento para a figura do sujeito de direito, bastante abstrata e protagonista de determinadas relações jurídicas. Essa noção de privacidade acabou por preponderar até boa parte do século XX, quando em outros países, para além do desenvolvimento do direito civil norte-americano, também foi possível verificar esse desenvolvimento em outras áreas, em outros países. Um destaque bastante importante que merece ser frisado é justamente o desenvolvimento ao conceito de privacidade estabelecido no direito italiano na primeira metade do século XX. No direito italiano foi possível fazer uma espécie de cisão do conteúdo da privacidade, reconhecendo que nela estariam inseridos dois direitos distintos, duas possibilidades de proteção diferentes, portanto. De um lado, haveria o chamado direito de reserva, ou seja, a possibilidade de uma determinada pessoa impedir que informações suas fossem de objeto de conhecimento por terceiras pessoas, por sujeitos que não fazem parte do seu convívio pessoal, por assim dizer, e de lado outro, o estabelecimento do chamado direito ao segredo, verificado como uma possibilidade dessa mesma pessoa impedir que informações suas, apreendidas de modo ilícito ou sem sua autorização, fossem divulgados por mídias jornalísticas ou por outros mecanismos também de divulgação prévia. Temos aí então, nesse primeiro momento, nesse fruto de gênese do estudo do direito italiano, uma primeira instrumentalização, uma primeira possibilidade de pensar a privacidade não só nessa noção estanque de isolamento e de proteção da intimidade como um todo, mas também como instrumento de proteção, um instrumento jurídico que poderia impedir então a divulgação dessas informações pessoais, dessas informações próprias da intimidade de uma determinada pessoa. Essa noção de segredo foi extremamente importante para o desenvolvimento também do trato normativo da privacidade no direito civil brasileiro, ainda nesta primeira metade do século XX. Há um artigo bastante importante lançado pelo professor René Ariel Dott, que trata justamente que a privacidade tem como núcleo central a proteção da intimidade de uma determinada pessoa e a sua inviolabilidade. Essa noção de segredo foi também muito bem apreendida por Pontes de Miranda, que
que no seu Tratado de Direito Privado estabeleceu que a ideia central de um direito à privacidade é justamente a proteção do segredo, a proteção da intimidade, de aspectos da vida íntima de determinada pessoa e de cada um de nós. Essa noção de segredo, portanto, ela se mostra bastante pertinente porque oferece, principalmente no espaço do direito civil brasileiro, um fundamento central, fazendo justamente essa correspondência entre a privacidade, tal qual um sinônimo de intimidade, né? Sem uma possibilidade maior de compreensão. Essa noção central da privacidade como intimidade, da privacidade como segredo, foi mantida até o momento da promulgação da Constituição Federal de 1988, quando no inciso 10 do artigo 5º da nossa Constituição, temos ali a proteção da privacidade e da inviolabilidade da vida íntima, caracterizada também como um direito fundamental. E mais do que isso, também com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, temos um espaço de tratamento normativo diferenciado para o Instituto da Privacidade. A privacidade ela vem lançada no nosso Código Civil no artigo 21, de modo a rigor bastante genérico. O artigo 21 do Código Civil estabelece não só a regra de proteção à privacidade, mas também a possibilidade do juiz, do Poder Judiciário, desde que devidamente provocado, fazer cessar todas as interferências indevidas nessa esfera pessoal, nessa esfera de vida íntima de cada um dos sujeitos. Mas também é importante reconhecer que a privacidade, principalmente após a Constituição Federal de 1988, se insere numa lógica normativa um pouco distinta, um pouco diferente daquela que vigorou nos períodos anteriores, principalmente a partir da noção do segredo, da noção da intimidade propriamente dita. A partir da nossa Constituição Federal de 1988, nós temos a possibilidade de reconhecer na privacidade uma forma de expressão da personalidade humana. E assim sendo, a privacidade acaba por se inserir nessa fórmula geral dos direitos da personalidade. Uma categoria muito importante, bastante abrangente, que não se esgota nos dispositivos lançados, por exemplo, no Código Civil. Nós não podemos perder de vista que há, a partir do inciso 3 do artigo 1º da nossa Constituição, a chamada cláusula geral de proteção da personalidade humana, que é assentada no princípio da dignidade da pessoa humana, reconhece a possibilidade de tutela normativa de toda e qualquer expressão da personalidade de uma determinada pessoa. Dentre essas possibilidades de expressão, justamente se insere a privacidade. Mas ainda nesse momento, nós temos uma análise bastante embrionária, por assim dizer, do trato normativo, da proteção jurídica conferida à privacidade. Justamente porque a privacidade ela não era compreendida de modo completamente independente. A rigor, a privacidade, mesmo nessa lógica do Código Civil de 2002, foi sempre compreendida associada ou ao direito à imagem ou o direito à honra. Duas outras formas de expressão da personalidade humana e dois outros exemplos, portanto, de direitos da personalidade. É justamente por isso que a jurisprudência brasileira à época sempre tratou a privacidade associada também a esses dois direitos da personalidade, ora associada à honra, ora associada à imagem também. Destaco aqui o julgado realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 440.150, oriundo do Estado do Rio de Janeiro, no qual, diante de uma discussão sobre a possibilidade ou não de indenização por uso indevido de imagem, se firmou o entendimento que essa violação à imagem, a divulgação não autorizada da imagem de uma determinada pessoa, acabava também por violar a sua privacidade, uma vez que essa escolha inerente à autorização não foi respeitada e a imagem ainda assim acabou por ser utilizada de modo indevido. Então, nesse primeiro momento, uma primeira fotografia, por assim dizer, que podemos fazer da privacidade, ela vem sempre acompanhada dessas duas outras formas de expressão. Ora, do direito à imagem, ora também do direito à honra.
Muito embora o Código Civil brasileiro tenha trazido uma tratativa mais particularizada acerca da privacidade, o artigo 21 do Código Civil brasileiro acabou por deixar também algumas lacunas em aberto, justamente porque essa disposição normativa é bastante genérica, não implica numa efetividade prática, por assim dizer, acerca da forma de proteção ou das formas de proteção passíveis de aplicação acerca do direito da privacidade de cada um de nós. E essas lacunas acabaram por ser preenchidas gradativamente por um esforço de construção da doutrina do direito civil brasileiro, que impactou também numa ampliação da jurisprudência sobre essa matéria, da jurisprudência sobre a privacidade, portanto. Talvez uma das grandes provas desse avanço, desse preenchimento de lacuna, que contou com o esforço da doutrina do direito civil brasileiro e também da prática jurisprudencial como um todo, seja a incorporação de perspectivas teóricas diferentes daquela que protagonizaram, a rigor, a tratativa normativa da privacidade. A rigor, como já conversamos, a privacidade teve num primeiro momento uma influência muito grande no Brasil do direito civil italiano, a partir da noção de segredo. Mas gradativamente, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, justamente por conta da existência dessas lacunas, desses espaços por preencher, outras perspectivas teóricas acabaram por ser colocadas em prática. Uma delas vem justamente do direito alemão, a chamada teoria das esferas da privacidade. De acordo com essa teoria, a rigor, a privacidade poderia ser compreendida por meio de 3 esferas diferentes, 3 esferas que a rigor se inserem reciprocamente. Haveria uma primeira esfera maior, mais dilatada, portanto, que corresponderia à vida privada de cada pessoa. Por essa noção de vida privada, podemos entender aquelas práticas cotidianas que estão fora da vida profissional de uma pessoa, da vida acadêmica de um determinado sujeito, por exemplo. Mas ainda é compartilhada com um núcleo social de amigos mais amplos e não apenas com a família dessa mesma pessoa. Mas dentro dessa primeira esfera há uma esfera menor que deve conter, deve ser destinatária de uma proteção normativa também maior, igualmente mais abrangente, que é justamente a esfera da intimidade. Nessa esfera de intimidade, nós temos efetivamente as escolhas e práticas de uma determinada pessoa, por exemplo, no seu núcleo familiar. Aquilo que está fora também do convívio, dos laços sociais de amizade que uma determinada pessoa mantém para além da sua família, para além do seu núcleo familiar. Justamente por expressar um aspecto de intimidade, essa esfera de proteção, um pouco menor, deve ser destinatária de uma proteção normativa maior ainda, mais eficaz, justamente porque lida, a rigor, com informações, com práticas, com escolhas que correspondem ao aspecto talvez um pouco mais íntimo daquele sujeito. Mas de outro lado, por fim, temos também dentro dessa segunda esfera uma terceira esfera e ainda menor, mais precisa, que corresponde às escolhas e práticas que uma pessoa faz no seu íntimo de modo pessoal, inclusive sem o compartilhamento dessas práticas, sem o compartilhamento dessas mesmas escolhas com seus familiares. Teríamos aí então a expressão da privacidade, por assim dizer, da sua maneira mais sensível, das escolhas que uma determinada pessoa escolhe não compartilhar, nem mesmo com aqueles e aquelas com quem mantém o seu convívio cotidiano dentro de um espaço familiar. Essa teoria das esferas acabou por ser apreendida, digamos assim, pela teoria do direito civil brasileiro como uma forma de compreensão da privacidade e também aplicada pela jurisprudência no nosso país. Cito aqui como um exemplo o recurso especial número 1.025.047, oriundo do Estado de São Paulo, no qual se discutiu a possibilidade de ampliar ou restringir o direito da privacidade de uma pessoa pública. Se tratava de um político de destaque nacional que se insurgiu contra a divulgação realizada em um jornal de uma informação acerca das dívidas que esse político tinha com pagamento de alimentos, com pagamento de pensão alimentícia. Entendia essa pessoa que essas informações eram restritas à sua esfera de intimidade ou à sua esfera de segredo, que não deveriam, então, dizer respeito ao conhecimento de nenhuma outra pessoa, senão a ele mesmo ou, no máximo, a sua família.
O Superior Tribunal de Justiça entendeu nesse caso que, como ele se tratava à época de uma figura pública, de um político de proeminência nacional, essas informações seriam relevantes, inclusive acerca do cargo político que ele então ocupava. E entendeu então que ele não poderia promover a utilização de mecanismos que retirassem de circulação essa informação ou que retirasse a veiculação dessa notícia colocada nesse jornal também de circulação nacional. Apesar desse julgado do Superior Tribunal de Justiça trazer à tona a aplicação da teoria das esferas, estabelecer a distinção entre essas três esferas de vida privada, intimidade e de escolhas pessoais mais íntimas, nós não podemos perder de vista que ela abre espaço para uma discussão também pertinente, que diz respeito justamente à possibilidade ou não de diminuirmos o espaço de proteção da privacidade de pessoas públicas, de pessoas que tenham um protagonismo público pela sua atividade profissional, pela sua atividade artística, pela sua atividade política. É importante lembrar que numa leitura constitucionalizada do direito civil, a privacidade ela deve ser sempre destinatária de uma proteção permanente, não sendo justificado uma redução prévia, uma diminuição a priorística da tutela da privacidade de uma determinada pessoa, simplesmente pelo fato dela ocupar uma posição pública de destaque no cenário nacional ou ser uma pessoa que promove uma carreira artística como um todo. A privacidade, enquanto expressão da personalidade humana, deve ser protegida sem restrições prévias. Mas nesse momento, nós já conseguimos alcançar uma outra percepção que traz à tona uma forma de compreender a privacidade de uma maneira diferente, de uma maneira bastante distinta. A rigor, com a evolução do uso das tecnologias, essa noção da privacidade, seja pela ideia central do segredo, seja também pela utilização das chamadas esferas da privacidade, acabou por se tornar insuficiente. Todas e todos nós fazemos uso hoje de modo bastante cotidiano de redes sociais, de aplicativos e acabamos por fazer uso também de diversas plataformas digitais para satisfazermos as necessidades, sejam profissionais, sejam de caráter pessoal, do nosso dia a dia. Isso traz à tona a possibilidade de reconhecermos que as nossas informações, os nossos dados pessoais, passam a ter uma relevância cada vez maior. E todos esses dados, todas essas informações pessoais são preenchidos, em certa medida, por essas plataformas digitais, por esses aplicativos, pelas redes sociais como um todo, e direcionadas para um uso distinto, que não raro visam a obtenção de lucro dessas mesmas plataformas. Surge daí então a necessidade de repensarmos a privacidade, de promovermos uma forma diferenciada de encarar essa medida tão importante de expressão da personalidade humana. E a partir disso, a partir das contribuições do professor Stefano Rodotà, se estabelece um novo paradigma, uma nova forma de encarar, de ler a privacidade, justamente por meio da chamada autodeterminação informativa. Defendeu o professor Stefano Rodotà, com bastante precisão, que diante dessa expansão de ferramentas de tecnologia, de redes sociais, de plataformas digitais, a rigor, as nossas informações pessoais acabam por constituir aquilo que nos define, acaba por constituir aquilo que corresponde às nossas escolhas como um todo. E se assim o é, a privacidade passa a ter um outro significado. Privacidade, para além de uma noção de segredo, para além de uma noção de intimidade, para além de uma noção de esferas distintas de escolhas que são realizadas na vida privada, a privacidade corresponde também ao controle das informações e dos dados pessoais. Se no fim das contas, no âmbito de um cotidiano cada vez mais virtualizado, com uso constante de redes sociais, com uso constante de aplicativos como um todo, essas informações acabam por corresponder às nossas escolhas. E justamente por isso, então, é que temos a necessidade de mantermos um controle acerca dessas informações, um controle acerca do tráfego desses mesmos dados. A privacidade passa a ser compreendida, então, a partir de uma noção
de autodeterminação informativa. Cabe a cada um de nós promover o controle dessas informações e exercer, por meio desse controle, o nosso direito à privacidade. Toda essa noção que advém do paradigma da autodeterminação informativa também viabiliza uma análise mais ampla acerca do contexto e da aplicação do direito à privacidade. Isso porque, a partir do momento que nós admitimos que a privacidade também compreende o controle às informações pessoais, o controle dos dados pessoais nesse ambiente digital, de uso de redes sociais, de uso de aplicativos, de uso de plataformas digitais como um todo, é também necessário pensar que essas informações, que esses dados correspondem às escolhas que realizamos no nosso cotidiano. Fazer uso de uma rede social, ao fim e ao cabo, é também realizar uma determinada escolha. Fazer uso de um determinado recurso de plataforma digital, de um determinado aplicativo como um todo, também corresponde à prática de uma determinada escolha. Se, como o professor Stefano Rodotà indica, que no fim das contas as informações somos nós, essas informações também fazem transparecer as nossas escolhas mais pessoais, as nossas escolhas mais íntimas. E aí, nesse momento, a privacidade passa a ganhar uma dimensão que pode ultrapassar, inclusive, a exclusividade do seu trato normativo, da sua proteção jurídica. Se a privacidade é realmente o espaço onde nós realizamos as nossas escolhas mais íntimas, essas escolhas, essas práticas podem corresponder tanto às nossas preferências de consumo, as práticas de consumo que temos colocadas em vigor hoje, elas podem corresponder às nossas preferências políticas e podem, inclusive, corresponder àquelas escolhas mais íntimas, como a orientação sexual de uma determinada pessoa. Abre-se, então, a possibilidade de pensarmos a privacidade a partir de um prisma diferente. Ela não é apenas uma forma de expressão da intimidade humana, não é apenas uma forma de controle de informações e de dados pessoais, mas é também o espaço no qual surgem as escolhas mais essenciais que realizamos na nossa vida. E o direito, de certo modo, leva em consideração toda essa perspectiva. E não faz isso de hoje. A gente pode verificar diversos exemplos onde essa noção de escolha pessoal, de escolha íntima, acaba por ser atrelada a uma noção também à privacidade. O primeiro caso que é importante citar vem da Suprema Corte dos Estados Unidos, com o famoso caso Roe versus Wade, onde restou reconhecida o direito das mulheres interromperem a gestação a partir da sua livre escolha, ao menos quando essa escolha é realizada até o primeiro trimestre de gestação. Reconheceu a Suprema Corte dos Estados Unidos que, ao fim e ao cabo, esse direito à interrupção da gestação surge da escolha que cada mulher pode realizar no seu espaço de privacidade. O que viabiliza essa escolha, portanto, ao fim e ao cabo, é o exercício à privacidade de cada mulher. Essa lógica também foi compreendida na jurisprudência brasileira, em especial pelo Superior Tribunal de Justiça, nas ações que tratavam da modificação do registro civil a partir da realização de cirurgias de transgenitalização. Há um recurso especial, o recurso especial número 1.626.739, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, no qual restou assentada a ideia de que a escolha pela troca do prenome e da alteração do sexo no registro civil surge a partir de um exercício da privacidade de cada pessoa, a partir realmente da sua autodeterminação. Não apenas um conteúdo de autodeterminação informativa acerca do controle das informações e dos dados pessoais como um todo, mas nas escolhas que correspondem à definição da pessoa perante ela mesma e a sociedade que está ao seu entorno. A privacidade ganha um novo contorno, portanto, a privacidade acaba por ser preenchida justamente por esse núcleo de escolhas pessoais, individuais que realizamos e que podem ter impactos, inclusive, nas nossas relações interpessoais. É justamente nesse momento, é justamente nesse espaço que a privacidade ganha um outro sentido de autodeterminação,
deixa de ser de apresentar um viés de autodeterminação apenas informativa para compreender um espaço de autodeterminação pessoal. A privacidade pode, portanto, ser também um espaço de exercício de liberdade positiva, na medida em que essas escolhas, como dizem respeito à autonomia existencial de cada sujeito, podem ser dotadas de força jurídica que vão exigir o devido respeito a essas escolhas realizadas. E essa noção própria de privacidade, que corresponde não apenas a uma autodeterminação informativa, mas uma autodeterminação pessoal, uma autodeterminação existencial, resta cada vez mais colocada em risco nesse momento onde estamos passando por um predomínio cada vez maior das plataformas digitais. A rigor, a gente não pode perder de vista que o uso dessas plataformas digitais, o uso dessas redes sociais, permite atualmente a captura e compreensão de cada uma dessas escolhas. E isso pode servir como um parâmetro de influência, inclusive, para a realização dessas escolhas como um todo. A rigor, há pouco tempo atrás, o maior receio que se tinha com o uso de aplicativos como Facebook ou a utilização de sites de busca era que essas plataformas digitais, a partir das nossas pesquisas, a partir das nossas escolhas, traçasse um perfil de consumo e direcionasse a cada um de nós ofertas, propagandas para estimular cada vez mais as nossas práticas de consumo como um todo. Mas isso ganha uma noção diferenciada, um risco cada vez mais acentuado. A rigor, hoje é possível verificar diversos estudos que indicam que a utilização de redes sociais pode implicar, inclusive, na parametrização das escolhas que nós realizamos. O professor Martin Hilbert, da Universidade da Califórnia, promoveu um estudo bastante interessante a partir do algoritmo utilizado pelo Facebook para indicar que a partir de 150 curtidas que uma pessoa dá com seu uso diário nessa mesma rede social, esse algoritmo permite reconhecer traços da personalidade dessa pessoa que nem mesmo sujeitos mais próximos a eles, familiares, amigos, conhecem de fato. Tem-se aqui então a possibilidade no algoritmo reconhecer as nossas escolhas, as nossas preferências mais íntimas. E temos aqui como exemplo o grande escândalo havido com a Cambridge Analytica, que trouxe à tona uma projeção maior com a saída do Reino Unido da União Europeia, o famoso Brexit. Se verificou que esse algoritmo do Facebook foi essencial para determinar a preferência de determinadas pessoas e fazer com isso um direcionamento de propagandas, um direcionamento de publicações. O professor Cass Sunstein também indica que essas redes sociais permitem a criação daquilo que ele chama de câmara de eco, que nada mais são do que essas bolhas de comunidade onde apenas um conteúdo específico é compartilhado e retroalimentado. Tudo isso a partir do uso de redes sociais específicas que se valem de um determinado algoritmo que acaba por ler e compreender as nossas preferências, acaba por compreender as nossas escolhas como um todo. Há outras questões problemáticas e de modo tão grave quanto essa, que trazem à tona a necessidade de pensarmos também a privacidade de uma maneira cada vez mais diferente. O professor Tim Wu acabou por definir uma teoria que é chamada de economia da atenção. Passa a indicar que cada vez mais, quanto mais utilizamos as redes sociais, quanto mais tempo passamos utilizando as redes sociais, os algoritmos passam a bem compreender as nossas tendências e traçar um perfil para as nossas escolhas. Evidente que num primeiro momento essas escolhas podem ser direcionadas para práticas comerciais ou para práticas de consumo. Mas nós não podemos perder de vista que também hoje nas redes sociais nós expressamos determinadas preferências e escolhas de caráter político. Temos aí, de modo recente, o exemplo da eleição do ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos, onde justamente esse recurso foi utilizado de modo ostensivo para garantir uma projeção maior de aderência às propostas desse candidato e, de certo modo,
nas últimas eleições presidenciais no Brasil, em 2018, pudemos perceber um fenômeno parecido, ainda que não tão potencializado, mas com o uso cada vez maior dos recursos de algoritmos de redes sociais ou de aplicativos de comunicação para fazer propagar todas essas informações de modo direcionado. É justamente nesse ponto que a privacidade passa a expressar também uma dimensão política, justamente porque o exercício da nossa cidadania acaba por ser colocado em xeque quando temos uma influência externa tão forte, tão aguda nas escolhas que realizamos, que podem gerar justamente essas câmaras de eco, ou seja, um protagonismo de um conteúdo específico compartilhado e recompartilhado entre as mesmas pessoas, que acaba por alcançar um grupo cada vez maior de sujeitos. As famosas fake news, né, o viés da desinformação, tem um espaço cada vez de maior gravidade, justamente pelo uso mais abrangente dessas plataformas digitais e desses aplicativos como um todo, que se valem desses algoritmos que, ao buscar os nossos dados, os utilizam como uma ferramenta de reconhecimento das nossas preferências e, a partir da identificação de um determinado padrão de uma pessoa, acaba por influenciar as escolhas que essa pessoa toma, não só nas suas relações interpessoais, não só nas suas práticas de consumo, mas podendo alcançar também as suas escolhas políticas. Diante de tudo isso, se mostra extremamente importante pensar de que modo o direito civil pode contribuir para a proteção da privacidade, uma vez que a privacidade hoje implica não só nas nossas escolhas pessoais mais íntimas, mas também as nossas escolhas de caráter político, as nossas escolhas inerentes às nossas práticas de consumo. E a rigor a gente pode pensar que pelo menos dois institutos fundamentais do direito civil expressam ou podem expressar um papel muito importante a essa proteção da privacidade, justamente em face desses desafios atuais que se mostram cada vez mais graves e cada vez mais crescentes. Me refiro aqui, de um lado, ao Instituto dos Contratos, que tem um papel importante a desempenhar, principalmente no espaço de uso de redes sociais e uso de determinados aplicativos como um todo, mas também e principalmente a responsabilidade civil. Quando pensamos no contrato, evidentemente que é possível fazer a sua compreensão de um viés mais clássico, como definiu o professor Enzo Roppo, por exemplo, que atribuiu aos contratos a definição do instrumento que permite o tráfico de caráter econômico regulado efetivamente pelo direito. Mas dentro de uma relação jurídica contratual é também importante pensarmos que há a projeção de interesses que muitas vezes podem ser antagônicos no primeiro momento, mas destinado à satisfação de um mesmo objeto ou de uma mesma prestação. E esses interesses podem corresponder também e justamente às escolhas que cada pessoa realiza na sua individualidade e na sua vida. Muito embora tenhamos hoje não só o incremento de ferramentas de proteção que surgem a partir da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, é necessário reconhecer que a regulamentação normativa, pelo menos no que diz respeito aos contratos, está bastante afastada do grande avanço da utilização da tecnologia e de redes sociais. Rigor, nós não temos hoje apenas o uso de plataformas digitais em si como um todo, mas temos também um aspecto bastante preocupante que diz respeito às chamadas tecnologias vestíveis, aparelhos que nos acompanham diariamente, como relógios ou com outras finalidades, que acabam por nos monitorar a todo instante, não só em aspectos orgânicos, mas também na utilização de aplicativos que fazemos no nosso dia a dia. A rigor, vigora hoje a ideia, justamente a partir do paradigma da autodeterminação informativa, que é bem reconhecida pela Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, de efetivamente garantir a cada pessoa a escolha de aderir a um determinado aplicativo e de compartilhar os seus dados a partir do uso desse mesmo recurso. Mas também deveremos levar em conta que poucas pessoas, com esse uso tão constante, com esse uso tão abrangente de aplicativos, de redes sociais, de serviços de streaming, por exemplo,
que cada um de nós promove a aceitação do compartilhamento de informações ou de dados pessoais específicos de modo consciente. O professor Daniel J. Solove tem um trabalho muito importante, voltado à lógica do direito civil dos Estados Unidos, vai ser um trabalho muito importante voltado à proteção da privacidade, estabelece que o paradigma da autodeterminação informativa hoje pode estar em crise, justamente porque não é possível pensar nesse sujeito idealizado, plenamente consciente de todas as aceitações que dá ao aderir a um determinado aplicativo para compartilhar as suas informações com uma determinada plataforma. Também, de outro lado, temos a problematização trazida pelo professor José Pérez Neto, que estabelece que alguns aplicativos dão uma espécie de checkmate ao consumidor. Ou ele aceita os termos de uso de determinado aplicativo, de determinada rede social e adere a ela, ou não é possível fazer uso daquele recurso. E no momento onde a nossa vida depende, tanto num viés pessoal como num viés profissional, com o uso de ferramentas que correspondem a essas plataformas digitais, não aderir a esses termos de aceitação pode significar uma exclusão digital num primeiro momento, mas com consequências sociais bastante importantes. Então é realmente pertinente pensarmos em modos de trabalhar a relação contratual que surge a partir do uso dessas plataformas digitais, do uso de determinadas ferramentas que se voltam para serviços de streaming ou de determinados aplicativos como um todo, para que realmente possamos exercer a autodeterminação informativa em termos concretos. E não apenas uma possibilidade de aderir ou não à totalidade de uma política de compartilhamento de dados ou de compliance de dados que vem previamente estabelecida e direcionada, a rigor, aos interesses dessas plataformas digitais. Não por menos é que se define hoje que vivemos um novo momento de uma lógica econômica diferenciada. Se antes os principais lucros surgiam de rendas urbanas, de alienação de determinados bens imóveis, hoje o principal núcleo de lucros que a economia prevê decorre justamente do compartilhamento de dados e do uso de redes sociais. Tem-se aí a chamada economia movida a dados, portanto. E muito embora, num primeiro momento, tenhamos a impressão de estar fazendo uso gratuito de uma determinada rede social, como o Facebook, por exemplo, nós não podemos perder de vista, como alerta o professor Yuval Harari, que nós estamos pagando o uso dessa rede social com aquilo que temos de mais importante, com aquilo que temos de mais precioso. São justamente os nossos dados pessoais que refletem as nossas escolhas, as nossas preferências e as nossas tendências de comportamento nas relações interpessoais que travamos cotidianamente. De outro lado, quando pensamos na responsabilidade civil, aqui há um espaço de desenvolvimento que é extremamente importante. Justamente porque ao pensarmos na violação da privacidade, estaremos diante da prática e da constituição a rigor de um fato jurídico ilícito. E aí diversos questionamentos surgem a partir dessa noção da violação à privacidade. A primeira delas pode ser definida a partir da seguinte pergunta: na prática, quando é violado o conjunto de dados pessoais de uma determinada pessoa, quando é violada a privacidade de uma determinada pessoa, que tipo de dano nós temos caracterizado nesse cenário? Nós não podemos perder de vista que no espaço da teoria geral dos direitos da personalidade, a privacidade se constitui como uma forma de expressão da personalidade humana. E se assim o é, a violação da privacidade pode ensejar a caracterização do dano moral, a violação do direito da personalidade de uma determinada pessoa. E até esse momento, até agora, nós temos pensado a incidência da responsabilidade civil na proteção da privacidade de modo muito limitado, sempre tentando aplicar ferramentas clássicas, por assim dizer, para novos problemas que, a rigor, atraem a necessidade da construção, do estabelecimento de soluções diferentes. Os desafios são outros, as respostas devem ser igualmente diferenciadas. É necessário explorar, por exemplo,
qual é o conteúdo eficacial que pode ser aproveitado a partir da prática de um fato jurídico ilícito, de um ato ilícito que culmina na violação de dados pessoais, que culmina na violação da privacidade. Nesse desdobramento do plano da existência, de um lado, que reconhece a caracterização ou preenchimento dos elementos da existência de um fato jurídico ilícito, temos que também ponderar quais são as suas consequências no plano da eficácia, qual é o conteúdo eficacial que pode surgir desse ato ilícito. A rigor, até nos servindo das lições clássicas de Pontes de Miranda, ao menos nós podemos pensar em 3 eficácias diferentes advindas de um fato jurídico ilícito, advindas da prática de um ato ilícito. De um lado, nós podemos ter uma eficácia caducificante, que pode implicar na restrição do exercício de um direito daquela pessoa que praticou aquela conduta ilícita, que deu ensejo à constituição de um ato ilícito. Podemos pensar também numa eficácia invalidante, que pode suprimir a projeção de um direito legalmente constituído, por exemplo, dentro de um contrato, dentro de uma relação jurídica previamente contratualizada e de caráter negocial. Mas também, em maior medida, a responsabilidade civil brasileira tem a tendência de trabalhar com uma eficácia específica que surge dos fatos jurídicos ilícitos, a chamada eficácia indenizativa. A forma da responsabilidade civil promover, dentro de uma das suas funções, a reparação pecuniária de um dano ou a compensação de determinados prejuízos. Mas essa forma de leitura clássica da responsabilidade civil, ela claramente não dá conta desses novos desafios que surgem a partir dessas ameaças cada vez mais agudas à privacidade, principalmente se reconhecermos o estabelecimento dessa lógica inerente à chamada economia movida a dados. Isso porque a partir do momento que se constata a violação da privacidade de uma determinada pessoa, com o uso indevido de dados pessoais, inclusive com a comercialização de um perfil criado por uma determinada plataforma digital a outra, a partir das escolhas de seus clientes, a partir do uso de determinadas plataformas por seus clientes, nós precisamos pensar na repercussão que isso enseja na prática. É possível que uma determinada pessoa, ciente de que seus dados pessoais foram utilizados indevidamente ou para uma finalidade a qual ele não havia autorizado previamente, não há impeditivo algum que essa pessoa, a partir dessa prática de ato ilícito, busque a compensação da violação de sua privacidade por meio de uma indenização por dano moral. Mas essa eficácia indenizativa, a rigor, não afasta aquilo que há de mais pernicioso, por assim dizer, o mais pesado nesse grande crescimento e estabelecimento das plataformas digitais, que é a obtenção de lucro que essas plataformas acabam por alcançar com o uso indevido dos dados pessoais de cada pessoa que faz uso de seus recursos, de seus aplicativos, de suas redes sociais ou de seus serviços como um todo. Mesmo com todas as problemáticas advindas dos Estados Unidos, com o aumento do compliance com as proteções de dados, o Facebook é uma das empresas mais lucrativas hoje em vigor. Isso significa dizer que, mesmo sendo reconhecida como uma plataforma que costumeiramente usa de modo indevido os dados pessoais de seus consumidores, de seus clientes, não há um impeditivo a rigor para a obtenção de lucro por essa mesma empresa. A partir disso, é possível pensar então em novas formas de aplicação da responsabilidade civil. Como bem explica o professor Nelson Rosenwald, o Instituto do Enriquecimento Sem Causa, que figura no artigo 884 do Código Civil, pode ser a porta de entrada para a utilização de outros institutos que são muito utilizados no Common Law, por exemplo. Há a possibilidade da utilização de ferramentas da remoção dos lucros ilícitos, de um lado, e também a restituição à vítima dos lucros ilícitos obtidos por uma determinada pessoa, por um determinado agente, com a violação de uma norma jurídica. Aqui nós temos, ainda que dentro de um mesmo cenário de restituição, atendendo a essa função de caráter compensatório, de reparação da responsabilidade civil, nós temos duas lógicas diferentes que podem se prestar como um contributo à proteção da privacidade.
Quando pensamos na reversão ou restituição dos lucros ilícitos pela violação da privacidade, se está a defender a lógica de que uma determinada plataforma digital, ao usar indevidamente conjunto de dados pessoais de uma determinada pessoa para uma finalidade não autorizada previamente, ou mesmo não consentida ou não cientificada ao titular desses dados pessoais, se essa plataforma digital obter um determinado lucro com a comercialização desses dados ou com a utilização indevida desse conjunto de informações pessoais de um determinado sujeito, é possível que a identificação desse lucro seja revertido de modo restitutivo à pessoa que foi lesada, a pessoa que teve a sua privacidade violada. Num primeiro momento, se teria uma certa dificuldade em pensar na aplicação prática desse instituto como um todo, justamente porque em casos de violação à privacidade é muito difícil mensurar, inclusive economicamente, qual foi o prejuízo concreto que uma pessoa teve, que um determinado sujeito acabou por sofrer com a utilização indevida de seus dados pessoais. Mas também não podemos perder de vista que a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trata a violação de dados sensíveis como um dano moral in re ipsa, ou seja, como resultante de uma conduta ilícita que, por si só caracterizada, já enseja e autoriza a reparação civil. De outro lado, nós temos uma ferramenta que permite remover, permite suprimir os lucros ilícitos obtidos, por exemplo, por uma plataforma digital. Aqui nós temos um critério de incidência de justiça distributiva. Esse valor, a rigor, correspondente ao lucro obtido de maneira ilícita por uma plataforma digital, será retirado de seu domínio, será retirado de sua titularidade, podendo ou não ser revertido em favor às pessoas que foram individualmente lesadas. Temos aqui uma incidência de um mecanismo bastante similar com a lógica que a nossa jurisprudência trabalha, por exemplo, com dano moral coletivo. A figura do dano moral coletivo permite uma incidência de uma função sancionatória da responsabilidade civil, onde o valor inerente à indenização paga a esse dano moral coletivo não será revertida direta e imediatamente a indivíduos específicos, mas será reutilizado para proteger aquele direito difuso que acabou por ser violado. Uma lógica similar pode ser colocada em marcha justamente para a proteção da privacidade, em casos onde não consigamos identificar um conjunto específico de pessoas que teve os seus dados pessoais violados, cuja violação ensejou a possibilidade de obtenção de lucro ilícito por essas plataformas digitais. Temos aqui, portanto, um espaço de melhor pensar, melhor ponderar, melhor debater que papel a responsabilidade civil pode cumprir nesse cenário de desafio à proteção da privacidade como um todo. Se a privacidade corresponde, além das nossas informações e dados pessoais, mas também o espaço onde realizamos as nossas escolhas mais importantes de caráter pessoal, de caráter econômico e de caráter político, a responsabilidade civil pode cumprir com uma função bastante importante, se pensada além desse caixilho específico de uma função ou de uma eficácia meramente indenizativa que se dá após a prática do ato ilícito como um todo. É necessário pensar que a responsabilidade civil pode servir como incremento a uma política mais ampla de proteção de dados pessoais, servindo como uma espécie de eficácia sancionatória às plataformas digitais ou àqueles que têm a responsabilidade de promover o tratamento dos dados pessoais de determinados consumidores a partir da constatação da sua utilização indevida. Todo e qualquer lucro que estiver ligado numa relação de causalidade a essa violação à privacidade, a esse uso indevido de dados pessoais, poderá ser removido da titularidade dessas plataformas digitais e destinado, portanto, a uma outra finalidade. Em conclusão, nós podemos constatar, então, que a privacidade, como diversos autores dizem, é um conceito em desordem. A rigor, não há uma possibilidade de definir num conceito fechado, unívoco, o que é a privacidade. A privacidade, ela implica em significados distintos ao mesmo tempo em que ela é verbalizada. A privacidade, a um só passo, corresponde
aspectos e práticas da nossa vida íntima, mas também hoje pode ser compreendido como espaço onde realizamos as nossas escolhas de caráter fundamental, as nossas escolhas pessoais, as nossas escolhas afetivas, as nossas escolhas econômicas, as nossas escolhas de caráter político. Essa noção plural da privacidade, portanto, traz à tona um desafio maior, justamente porque a privacidade resta inserida hoje numa lógica de predomínio de plataformas digitais, onde, por meio dessa chamada economia movida a dados, se está constantemente em choque sobre a forma pela qual podemos promover a proteção da privacidade como um todo. Há ainda um caminho muito grande, muito extenso a ser trilhado, mas é um desafio que nenhum de nós pode negar a sua aceitação. É necessário que possamos debater e discutir cada vez mais de que modo institutos importantes do direito civil, como o contrato, como a responsabilidade civil, podem contribuir com a proteção efetiva da privacidade nesse momento histórico que estamos atravessando.